Como lidar com as constantes mudanças? Vamos conhecer mais uma história hoje? Vamos conversar hoje com a Tamara Lora, minha convidada. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais esse dia. Hoje é o 8º dia de lives. E, esses últimos dias eu tenho trazido pessoas para a gente poder conversar e conhecer novas histórias, novas perspectivas, novos olhares. Deixa eu enviar aqui o convite. Ai, será que você já me convidou? Porque eu não tô conseguindo te convidar. Deixa eu olhar aqui. Ela já pediu pra participar, por isso que eu não tava conseguindo. Uma curtida antes que você esqueça de curtir. Encaminha pra alguém que possa tá passando por mudanças na vida, nos momentos. Oi, A gente passa por momentos. Bom bom dia! dia, tudo bem? Tudo bem? Bem bom dia aí, né? É, bem, bom dia. Mas a minha voz não é de sono, eu tô me recuperando de uma gripe, eu não acabei de acordar, prometo. São Não, 8h15. A eu gente tava que é até. mãe, 8h15 já é tarde, né? Eu ia falar isso, que eu pensei, ai, vai ficar muito cedo pra você. Aí eu lembrei e falei, ah, não, mas pra mãe de filhos pequenos, né? Porque os meus já não tem esse problema. 3 crianças pequenas, 8 horas da manhã já é praticamente meio-dia. Já fez um milhão de coisas. Mas bem-vinda aqui, obrigada por aceitar meu convite. Eu sei que sua vida tá uma corrida. Imagina, obrigada a você pelo convite. Eu amo conversar com você desde que eu nasci, você é uma das minhas pessoas que eu mais amo conversar. Obrigada. E agora a gente vai conversar com pessoas ouvindo e poder passar o que a gente conversa. Gente, a gente conversa muito sobre ansiedade, coisas, sentimentos, angústias, nossos estresses, né? A gente tem essas conversas sempre. E aí eu quis chamar a Tamara aqui. A gente até pensou em vários temas para, assim, em alguns temas, né? Pra gente conversar aqui hoje, mas eu achei muito legal a gente falar sobre mudanças. Porque a Tamara foi muito cedo para os Estados Unidos e ela é casada com uma pessoa que, por causa do trabalho, tem mudanças constantes. Uhum. Então, eu vou deixar você contar, assim, como. Não sei por onde você quer começar, mas vou deixar o espaço para você ir falando. Tá, obrigada. Bem brevemente, vou só explicar aqui a minha situação, como é que é. Eu vim para os Estados Unidos com 18 anos. A meta era fazer um intercâmbio de um ano numa universidade, ver se eu gostava, se eu gostasse, talvez ficar ou talvez voltar para o Brasil. E aí, nesse primeiro ano, alguns meses depois que eu cheguei aqui, eu conheci o Christian, que é meu esposo. E a princípio eu nem queria namorar com ele, porque ele é 6 anos mais velho que eu, então eu sabia que ele já estava querendo casar e tudo, mas ele me venceu no cansaço. E aí eu acabei casando com ele e ficando aqui. E aí, como a Marina falou, ele tem um trabalho que faz com que ele se mude muito. Ele é militar. Então a gente se muda a cada 2 ou 3 anos. Nós somos casados há quase 15 anos agora, tem 14 anos, quase 15. E ele se muda, e ele é militar já tem 11 anos. Então nós já fizemos 5 ou 6 mudanças nesse período de tempo. Já moramos em 5 ou 6 estados, países, enfim, lugares diferentes. Teve até uma época que eu tinha o canal no YouTube que eu compartilhava tal, porque eu tava morando na Bélgica, então eu viajava muito pela Europa e tudo. Mas esse é um tema constante, tem sido um tema constante na minha vida desde que eu me tornei adulta, basicamente, né? Mudanças. E eu achei muito interessante a Marina me chamar para falar sobre isso, porque as mudanças que a gente sofre, muitas vezes a gente pensa que são só externas, né? Ah, eu mudei de emprego, eu mudei de faculdade, eu mudei de namorado, eu mudei de, sei lá, mudei de visual, mudei meu cabelo. Mas eu acho que toda mudança externa, ela ou causa uma mudança interna, ou ela é causada por uma mudança interna, né? Então eu acho que não sei se eu já vi alguma vez algum exemplo de uma mudança que tenha sido 100% só externa, que não te afeta internamente de maneira nenhuma, né? Então, quando a gente conversa sobre mudança, a gente conversa muito sobre isso, porque é uma constante, né, na minha vida. A gente tende a falar muito sobre isso, né? Sobre as ansiedades de você passar por mudanças, sobre as necessidades que você tem de adaptação.
e tudo. Uma das coisas que eu acho que me impactou muito, e se você não se importar, já vou entrando aqui no tema, Claro, eu foi. interrompo se precisar. Ah, obrigada. A Marina recentemente postou um vídeo, uma devocional, que ela falou sobre Noé, que ele tinha que queimar os barcos. Chegou uma hora que os barcos não eram mais necessários, não serviam mais, né? Ele passou anos construindo aqueles barcos. E ele foi, colocou os animais e salvou todo mundo. E chegou uma hora que aquilo não era mais necessário. E eu acho que o maior aspecto de qualquer mudança é exatamente esse. Nossa, então no dia que você postou essa devocional, aquilo me impactou muito, porque eu acabei de me mudar também. Tem 3 meses que eu me mudei para um estado novo, para uma casa nova. Depois de ter passado 4 anos num lugar que eu amei muito, que eu tinha me adaptado muito bem, que eu fiz, assim, amizades excelentes, tudo. E eu tava sofrendo com isso. E aí a Marina postou esse vídeo, eu falei, gente, que maravilha, é isso que eu precisava ouvir isso, que eu precisava ouvir hoje, eu preciso queimar esses barcos, né? Mas como que a gente faz isso com mudanças da vida que não são tão dramáticas quanto uma enchente, né? Eu preciso queimar todas as minhas pontes, eu preciso deixar de ser amiga de todas as pessoas com quem eu fiz amizade? Não. Então, como é que a gente escolhe, né? Entre o que fica e o que vai? Quais são os aspectos que a gente leva com a gente pro resto da vida e quais são as coisas que a gente tem que deixar? E assim, a gente que tá distante, eu, você, a Mônica, né? Nós três irmãs, mesmo minhas duas irmãs que moram nos Estados Unidos, elas moram longe uma da outra. Uhum. E minha mãe também mora nos Estados Unidos e também mora, não mora próximo, né? É. Então, até às vezes a gente manter essa relação, por exemplo, de família, de unidade, é uma escolha, né? E é uma escolha que a É. gente precisa ter decisões, porque não é uma coisa assim que flui naturalmente, porque nós estamos longe. E eu acho que isso faz parte, por exemplo, eu vou manter essa relação. É uma escolha que a gente faz, né? E é uma escolha muito. É isso mesmo que você falou, é uma escolha que a gente faz e é uma coisa muito. Não é por acaso, né? É uma coisa que a gente faz com propósito. Então, por exemplo, eu não sei se você e a Mônica falaram isso ontem, acho que não, mas que a gente, toda sexta-feira, a gente faz uma chamada de vídeo entre nós três. E não é uma coisa que a gente sempre fez, a gente começou isso recentemente, mas nossa, que mudança que isso fez na minha vida. Porque agora eu me sinto mais próxima de vocês, eu sinto que eu sei o que tá acontecendo na vida de vocês e tal. Então, são coisas que a gente faz com propósito, que a gente decide fazer e se compromete, que são as coisas que fazem a diferença, né? A gente tem um grupo de família, gente, e aí o meu pai até mudou o nome do grupo da família, porque a gente só fala das crianças. Acaba que lá a gente manda foto das crianças, do parque, de um passeio, não sei o quê. Mas a gente não tem esse momento assim de intimidade mesmo, né? Coisa mais superficial. E mais É. dos falando dos filhos, né? E eu ia te perguntar uma coisa, assim, falando de relacionamento. Quando você muda e tal, como que é essa decisão e como. Porque assim, eu vejo que pra mim, quando eu me mudei, foi muito difícil essa parte de me sentir sozinha, de essa parte assim de não ter família, de não ter ninguém, assim, aqui eu tinha o pai, né, o meu pai, mas eu estava acostumada com outras pessoas da família, eu estava acostumada com os meus amigos e aqui eu não tinha ninguém. Como que é para você quando você se muda, restabelecer tudo isso ou você não restabelece, se adaptou a viver isso nesse momento? Eu acho que esse é o maior desafio de todas as minhas mudanças, o maior desafio foi esse. Você chegar num lugar novo, você se sentir isolada, né? Você se sentir sozinha. E por muito tempo, acho que nas minhas primeiras duas mudanças, eu tentava muito manter as amizades com as pessoas dos lugares de onde eu tinha partido, né? Então, ligar, falar pelo telefone e tal. Mas eu comecei a perceber duas coisas. Primeiro, que aquilo não me supria no dia a dia, não supria todas as minhas necessidades que eu tinha de contato com seres humanos. E segundo, que com o tempo, aquelas amizades vão mudando. Então, por exemplo, eu tinha um grupo no WhatsApp com 5 amigas. E aí eu me mudei. E as 5 amigas continuaram no grupo, eu continuei no grupo. Chegou uma hora que elas começaram a falar de coisas que eu não tinha visto, que eu não tinha participado, que eu não sabia o que que era. Eu comecei a me sentir, ficar triste, sabe? Me sentir deslocada. Falei, putz, eu não tô lá, não tô presente. Isso faz muita diferença. A presença faz muita diferença. E aí, teve uma época que eu fiquei muito triste com isso, eu chorava muito e tal. E aí a Mônica, na verdade, foi quem me ajudou muito. Eu conversei com ela sobre isso no telefone, ela falou, Tamara, eu tenho uma amiga que também se mudou recentemente, e ela contou pra mim que logo que ela se mudou, ela tava muito triste, ela não tinha amigas, tarará, e ela orou e pediu pro Senhor abençoar ela com uma amiga.
Ela falou assim, eu não preciso de um grupo enorme de amigas, eu não preciso que várias pessoas venham na minha casa, não preciso de nada disso, eu preciso de uma amiga. E naquela mesma semana ela conheceu uma pessoa e elas ficaram muito amigas e tal. Eu falei, eu vou fazer isso. Eu vou orar pra eu ter uma amiga. E hoje, quando eu olho pra trás, eu vejo que em todos os lugares onde eu morei, eu sempre tive pelo menos uma amiga, uma pessoa que estava ali, que estava presente. E muitas dessas amigas são pessoas que eu não falo com frequência, mas quando a gente se fala, quando a gente se encontra, é muito legal, porque é recíproco. E muitas dessas amigas também são esposas de militares, que entendem a dificuldade que é você manter essas amizades a longo prazo, né? E outra coisa que eu me esforço muito pra fazer é ter propósito. É a mesma coisa que a gente tava falando sobre os nossos relacionamentos, de você fazer chamada de vídeo e tal. Eu faço isso no meu dia a dia também. Eu faço as coisas com propósito. Então, assim, vai ter uma atividade na escola das crianças. Eu vou e eu vou tentar conversar com o máximo de mães possível, porque uma delas vai ser minha amiga um dia, né? Talvez com uma delas dê certo, a gente se dê bem. Ai, vai ter, sei lá, vai ter uma atividade no trabalho do meu marido para as esposas foram convidadas. Eu vou. Eu vou conversar com outras mulheres, eu vou. E para mim isso é muito difícil, porque eu sou um pouco tímida, assim, em Eu ambientes ia comentar sociais. isso, que a gente tem que pedir ajuda do Senhor porque e se esforçar, porque assim, as pessoas falam, ai, mas eu não consigo fazer isso que a Tamara faz, porque eu sou tímida. Aí eu ia até abrir esse parênteses, né? Falando, não é a personalidade dela também, não é? Ela não é como a Mônica, que fala pelos cotovelos. Exatamente, eu não sou super extrovertida, para mim é difícil conversar com pessoas que eu não conheço bem. Eu não sou uma pessoa que consegue pensar em assunto assim do nada e falar e tal. Eu sou aquela pessoa que você vai conversar comigo e a conversa vai morrendo, vai devagarinho, a conversa vai. Então, quando eu conheço uma pessoa que eu consigo, que eu olho e falo, nossa, a conversa tá fluindo, pra mim aquilo ali já falou, opa, essa é minha amiga. Essa é das minhas, né? Vai dar certo. Mas eu tenho que fazer as coisas com muito propósito mesmo. Olhar e falar, não, hoje eu vou me esforçar para conversar com as pessoas. Hoje eu vou sair da minha bolha. Hoje eu vou sorrir para as pessoas na rua. Porque você nunca sabe quem que é a pessoa que você vai conhecer, né? A minha melhor amiga que eu tive nos últimos anos, que você conhece, que é a Bruna, ela também é brasileira. A gente morava na mesma rua e a gente não se conhecia. E não sabia da existência uma da outra. Um dia eu tava andando de bicicleta na rua com as crianças e eu vi dois rapazes aqui. Inclusive, eu tô na casa da Bruna hoje. E eu vi dois rapazes aqui fora plantando umas flores. E eu percebi que eles estavam falando português. E eu parei e falei, gente, para as bicicletas, para tudo. Peraí, tem gente aqui falando português. Eu falava, ô, vocês são brasileiros? Ele falou, eu sou, eu moro aqui. Vem conhecer a minha esposa. E ela saiu, veio me conhecer. Os filhos se conheceram, se deram bem, enfim. E viramos melhores amigas. Então a gente nunca sabe de onde vão vir essas amizades. De onde, né, onde que vai vir essa fonte de conforto. Então, isso é verdade para tudo na vida, né, Marina? A gente ora, a gente pede ajuda do Senhor e depois a gente arregaça as mangas e vai trabalhar. Então, muito disso é você sair da sua zona de conforto e falar, não, hoje eu quero fazer amizade. Hoje eu quero conhecer alguém. Hoje eu quero conversar com uma pessoa nova. Porque senão, às vezes, se você esperar as coisas fluírem naturalmente, você vai esperar pro resto da vida. Infelizmente. Eu te perguntei isso justamente, porque como a gente tá falando aqui sobre recomeços, viver coisas novas, novas experiências, eu acho que é muito importante a gente ter pessoas ao nosso lado. E hoje tem pessoas online, né? A gente até. Eu fiz um podcast com a Paula e ela tem um grupo de mulheres que ela apoia, as mulheres conversam. Eu acho bem legal, mas essa questão da presença é muito bacana. E é uma questão de disponibilidade, porque, como você falou, você teve a disponibilidade de parar. Aí eu já vi que você teve, já vi, né, quando eu tava aí, você fazendo pudim, levando pra ela fazendo coisas, te levando. Então, assim, são pessoas disponíveis, né? Não é É, somente um desejo. exatamente. Eu acho que o nível de conexão que a gente tem online com as pessoas hoje em dia é incrível, porque, por exemplo, a gente que mora longe, a gente tem como conversar todo dia se a gente quiser. Isso é maravilhoso. Mas, por outro lado, você acaba tendo essa falsa ideia de que você está rodeado de pessoas, de que você tem uma rede de apoio. E tudo bem, a sua rede de apoio online pode ser uma rede de apoio emocional, mas a sua rede de apoio do dia a dia, ela tem que ser física, tem que ter presença.
Tem que ter pessoas ali para te socorrer num momento de necessidade, para te dar um abraço quando você precisa. Eu acho muito perigoso a gente depender somente dos nossos amigos online, dos nossos amigos virtuais, né, para tudo. Porque eles não têm como suprir todas as nossas necessidades do dia a dia. E aí, o que que acaba acontecendo? A gente acaba esperando que aquela uma pessoa que a gente tem ao nosso lado todos os dias, que geralmente é o seu parceiro, né? Seu esposo, sua namorada, seu filho, que aquela pessoa supra todas as suas necessidades. E aí vira um relacionamento muito difícil, porque se eu for esperar que o meu marido seja meu marido, meu amigo, meu conselheiro, meu faz tudo, meu, né? Coitado, ele nunca vai conseguir suprir minhas expectativas. Então, é preciso a gente ter uma rede vasta de pessoas que possam suprir todas essas nossas necessidades que a gente tem e para quem a gente possa também ajudar e possa servir, porque isso faz bem pra gente também, né? Servir o outro. Eu tinha uma pergunta para te fazer e eu acho que até você já meio que respondeu, que era como viver sem rede de apoio, porque no seu caso você tem o seu marido, mas ele trabalha, mas você não tem, assim, a última cidade que você morou, você tinha sua sogra. Mas nos lugares onde você mora, né, você teve filhos no meio disso É, tudo, você teve situação até com o cachorro, que não tinha com quem deixar. E eu ia te perguntar isso, assim, porque eu vejo muitas mulheres que às vezes são mães solo, ou não tem família. Eu tenho uma amiga, né, que veio da Paraíba e não tem ninguém. Eu ia te perguntar sobre isso, sobre viver sem rede de apoio. E como a gente é. falou da amizade primeiro, eu acho que meio que já. Eu acho que tem duas respostas aí para essa pergunta. A primeira é que eu me tornei uma pessoa. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito independente desde criança. Mas eu me tornei uma pessoa mais independente ainda e aprendi a fazer as coisas sozinha. Porque eu já entendi que tem vezes que sou só eu mesma e eu tenho que me virar. Então já aconteceu do meu marido estar viajando e quebrar coisa dentro de casa, equipamento, aquecedor. E eu ter que ir no YouTube descobrir como é que funciona, como é que faz, como é que arruma, porque não tinha mais ninguém. E tudo bem, é legal ser independente. Mas eu acho que essa primeira. Por isso que eu falei que são duas respostas, né? Essa primeira resposta, a independência, você ser autossuficiente em todos os aspectos possíveis da sua vida, ela tem que ser uma resposta temporária. E aí, a longo prazo, você precisa construir uma rede de apoio. É o que a gente estava falando, né? De você sair da sua zona de conforto. Então, para mim, eu consegui achar alguns meios onde eu construo a minha rede de apoio. Um deles é a igreja. 100%. Eu chego na igreja, no primeiro domingo que eu chego numa igreja nova, num lugar novo, eu vou, me apresento. Gente, oi, prazer, eu sou a Tamara, acabei de mudar pra cá, tenho 3 filhos, tarará, meu marido é militar, a gente se muda, não sei o que, tarará. Convido pessoas para virem jantar na minha casa, convido pessoas para saírem comigo, vou conhecendo pessoas, porque as pessoas que eu conheço na igreja eu já sei que são pessoas que moram próximas. E que são pessoas que conhecem a região, que podem me dar indicação de médico, de mercado, de padaria, darará, o que eu precisar. O segundo lugar é o trabalho do meu marido, porque ali tá cheio de outras mulheres que também precisam de uma rede de apoio. E eu posso ser a rede de apoio delas, assim como elas podem ser a minha, né? Então, eu acho que conforme a gente vai. Essa é a parte da adaptação, né? Você olhar e encontrar. E já teve lugares que eu mudei que não tinha absolutamente ninguém, e eu fui no Facebook, achei um grupo de mães americanas, na Bélgica eu fiz isso, grupo de mães americanas que moram na região de Bruxelas. Achei lá um grupo do Facebook, fui lá, me apresentei, conheci uma brasileira que morava em Bruxelas, que era casada com um sueco. Então, assim, você nunca sabe de onde que vai vir a sua rede de apoio. A gente tem que se esforçar para sair mesmo da nossa zona de conforto e buscar. Mas nesse meio tempo, eu sugiro 100% a autoindependência. A autossuficiência, você ser o mais independente possível, aprender a se virar, arregaçar as mangas, fazer o que tiver que ser feito, por mais difícil que seja. Eu acho que muitas vezes a gente duvida da nossa própria capacidade, mas quando a gente tá nessas situações que não tem quem te socorrer, você olha e fala: Ah, peraí, eu sou capaz, eu consigo. Gente, eu tava falando pra Tamara que eu tenho muita dificuldade em sair da minha zona de conforto. Aí eu falei, eu não sei como você consegue mudar sempre, porque, por exemplo, a médica que fez o parto da Fernanda foi a mesma que fez o parto do Benjamin, e que eu até hoje sei onde é o consultório dela, eu não vou porque ela é obstetra, né? Graças a Deus não precisei mais. Mas até quando eu perdi o bebê, né, eu fui lá. O pediatra do Benjamin é o mesmo da Fernanda, de 11 anos, assim.
Eu tenho essa coisa assim, e acho que é porque a gente às vezes a gente se apega, a gente acostuma e tem o lado bom disso, mas tem o lado ruim também. E aí no sábado eu tinha um evento para ir de mulheres, eu falei, ai, não vou, porque eu sou sozinha com as crianças, não tenho com quem deixá-los, sou mãe solo, né? Enfim, não vou. Aí eu peguei e falei assim: ah, deixa eu pedir pro meu pai ficar com os meninos. Eu não gosto muito de ficar pedindo, porque o meu pai vive, coitado, ele trabalha muito. Então, pouco tempo que ele tem pra descansar, eu fico com dó. Aí, mas eu pedi, mas pra mim foi difícil fazer isso. Não é uma coisa assim fácil. Eu acho difícil. Aí eu fui lá, pai, você pode ficar com as crianças e tal? Aí lá o lugar onde era o evento era meio longe, e lá é meio difícil o acesso. Aí eu peguei e falei, tinha um grupo lá do pessoal do evento, falei, ah, vou pedir uma carona e mandei mensagem. Aí uma mulher falou, logo assim, deu 2 minutos, ela falou, ah, eu vou passar aí pra te pegar. E quando ela falou isso, eu falei, gente, essa mulher deve morar por aqui, né? E quando ela passou aqui, ela morava muito longe. Meu bairro é meio que caminho, mas ela tinha que entrar, dar uma voltinha, sabe? Uhum. E aí eu fui com ela, voltei com ela. E aí a gente conversando no caminho, né? Eu falei, ah, às vezes eu não vou, porque eu tenho meus filhos. Não, a partir de agora você vai. Se você precisar, você deixa comigo. Assim, a gente acabou de se conhecer. Mas eu fui meio que nem você, sabe? Eu fiz assim, não, vou tentar, mas não é fácil, né, a gente fazer essas coisas. É, Eu acho difícil, pra mim é difícil. é. Um amigo meu postou no Facebook esses dias uma experiência que ele teve, e aí no final ele escreveu assim: é muito mais difícil pedir ajuda do que dar ajuda. E ele tava Uhum. falando sobre uma dificuldade que ele teve, uma coisa que ele devia ter pedido ajuda e não pediu e se deu mal, deu tudo errado. Isso me marcou muito, porque realmente, às vezes, a gente pensa tanto na hora de pedir ajuda. Você fala assim, nossa, mas eu vou incomodar essa pessoa. Ah, mas e se a pessoa não quiser? Mas e se ela se sentir forçada? Mas isso e aquilo. E a gente esquece que quando a gente dá ajuda pro outro, quantas vezes você ajudou alguém e voltou, depois falou, nossa, meu, que saco, não devia ter feito isso. Não devia ter ajudado essa pessoa, tal. Eu acho que é muito raro isso acontecer. Pra mim, só acontece em casos que a pessoa abusa muito. Mas assim, no dia a dia, pra mim, não custa nada. Às vezes eu fico, ah, Tamara, olha meu filho pra eu ir no médico. Eu olho o filho da pessoa e tal, não tem problema nenhum. Então, por que que pra gente é tão difícil pedir ajuda, quando dar ajuda é tão fácil? E a gente tem que se lembrar disso, que às vezes, quando você ajuda alguém, você não faz com prazer? Se uma pessoa Uhum. fala, ai, Marina, nossa, eu queria tanto comer coisa X que você faz, que é tão gostoso, você faz, você dá pra pessoa com prazer, pra você não é um peso aquilo. E por que que então a gente acha que quando a gente vai pedir ajuda pro outro, a ajuda que a gente tá pedindo vai ser um peso pra ele, né? Por que que a gente não vê que pra aquela pessoa às vezes também vai ser legal, vai ser agradável, ela vai se sentir útil, vai ser uma troca bacana, né? Então, muito da rede de apoio é você confiar que a sua rede de apoio quer te apoiar. E que eles estão felizes de estar ali te apoiando. É verdade. E aí eu tô aprendendo ainda, viu? Tô no caminho. Porque eu achava, assim, há um tempo atrás, eu falei assim, gente, eu só tenho como arrumar amigas na igreja, olhe lá, porque eu sou uma pessoa extrovertida com quem eu conheço, mas quando eu tô num Uhum. lugar novo, num ambiente diferente, eu sou tímida também. É. E eu falei, como que eu só vou achar ou na igreja ou nos lugares, ou em barzinho, porque em barzinho você senta ali, você faz amizades, assim, não são amizades duradouras, você conversa, se distrai, né? E eu não queria frequentar nenhum dos dois lugares há um tempo atrás, então eu falei, pronto, agora eu vou ficar sozinho o resto da vida. Mas assim, como você falou, né? Eu vi uma moça que se mudou aqui para Brasília, e ela falou, gente, vamos fazer um grupo de hobbies. E aí começou a caminhar no parque e chamar as Uhum. outras meninas. Assim, várias coisas. Eu falei, caramba, como as pessoas se dispõem, aí a gente fica às vezes, né, com essa dificuldade. Mas o que Exatamente, mais você queria. exatamente. Ah, desculpa, eu ia falar, o que mais você queria falar sobre as mudanças que você acha que seja bacana? Então, outra coisa que eu tenho pensado muito, e que é uma coisa que eu tenho praticado muito, que eu até falei um pouquinho no começo, né, quando a gente estava abrindo a live, foi aquilo que você falou de queimar os barcos, né, de deixar pra trás. E como que a gente decide o que que fica pra trás e o que que a gente leva com a gente. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente, porque essa minha última mudança foi sofrida. Foi uma mudança que eu não queria ter feito, eu queria ter ficado, né, aqui. Inclusive, eu tô aqui visitando a cidade de onde eu me mudei agora. É, E quando você falou isso de queimar os barcos, eu fiquei pensando bastante, porque assim, Noé, quando digamos, né, que ele foi lá, queimou os barcos e tal, mas as coisas que ele levou que eram importantes ficaram com ele.
O aprendizado ficou com ele, a obediência, tudo que ele ganhou por ter sido obediente ao Senhor ficou com ele, os animais ficaram com ele, né? Então a missão dele foi cumprida. E aí eu comecei a pesar bastante, assim, quais são as coisas que eu posso levar comigo e quais são as coisas que eu tenho que deixar. Então, eu tenho amizades que eu posso trazer comigo, né? Pessoas com quem eu posso continuar a manter contato. Mas eu tenho que deixar de olhar e falar assim, nossa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pra quem tá ouvindo pode parecer uma coisa muito boba, mas pra mim é muito importante. Não consegui ainda achar uma academia legal onde eu moro, né? Eu pratico CrossFit, que é um negócio que assim, você tem que ter um treinador bom, e eu tinha um treinador excelente. E É uma numa comunidade, né, o academia, CrossFit? uma comunidade, exatamente. Tinha ali meu grupo de amigos, um treinador super bacana, muito capaz, muito bem capacitado, uma academia linda, tinha chuveiro, tinha sauna. E agora a academia que eu vou parece uma, sei lá, gente, é um galpão vazio, cheio de equipamento, sujo, e os treinadores não são tão bons. E aí, todos os dias eu levanto 5 horas da manhã pra ir pro CrossFit, nervosa. Ai, que saco, nossa, não acredito em ir pra essa academia. Esse é um barco que eu preciso queimar. Eu preciso queimar esse barco. Eu preciso olhar pra trás e falar, gente, que legal que eu tive essa oportunidade de frequentar uma academia que era top de linha, que eu tive um excelente treinador pra começar o CrossFit. Agora eu vou pegar tudo que ele me ensinou, vou levar comigo adiante e o resto eu vou queimar. Eu não posso ficar olhando pra trás e comparando. Porque senão o que que acontece? Todo dia eu vou levantar nervosa. Nossa, eu não quero essa academia. Essa academia é péssima, né? E eu acho que isso serve pra tudo, assim. Imagina, poxa, se você tinha um namorado, você terminou o seu relacionamento com aquela pessoa porque você viu que não tava legal. Aí você começa a namorar com outro cara e você fica assim, putz, esse cara aqui que eu tô namorando agora, ele tem qualidades A, B e C. Mas o meu ex, ele tinha X, Y e Z. Será que algum dia você vai conhecer alguém que tenha A, B e C, X, Y e Z? Provavelmente não, porque as pessoas são diferentes, né? E não existe ninguém perfeito. Então, acho que quando existe, tem um ditado aqui nos Estados Unidos que eu amo, que diz que a comparação é o ladrão da alegria. E eu acho que é exatamente isso, porque você sempre que você comparar, você vai ver algo no passado que era melhor do que o presente. Mas também, sempre que você comparar o seu presente com o passado, você vai ver algo no presente que é melhor do que o do passado. Então, a comparação é uma coisa muito perigosa, porque se eu ficar comparando, né, a minha casa, a casa onde eu moro agora, com a casa que eu tinha antes. A casa, ou sei lá, a escola que os meus filhos frequentam hoje com a escola que eles frequentavam antes. O bairro que eu moro hoje com o bairro que eu morava antes. As amigas que eu tenho hoje com as amigas que eu tinha antes. Eu sempre vou encontrar algo no passado que era melhor do que o presente. Mas se eu fizer o inverso, eu também sempre vou encontrar algo no presente que era melhor do que o passado. Então, o melhor do que a gente comparar seria só a gente viver no momento, não é verdade? Tá presente no Uhum. momento e aproveitar tudo que aquele momento está te trazendo de bom, sem comparar com o passado, porque eu acho que é daí que vem a infelicidade da mudança, o peso da mudança, de você olhar e falar, nossa. E assim, Marina, hoje eu tenho 5 passados que eu posso comparar, né? Então eu posso chegar na minha casa e falar assim, nossa, eu tô morando na Virgínia agora. Eu poderia falar assim, nossa, aqui na Virgínia tá super legal. Mas em New Jersey minha academia era melhor. Na Bélgica eu tinha oportunidade de viajar. Em Rapid City meu marido podia pescar, que ele adorava pescar lá. No Mississippi não nevava. Então, assim, que coisa injusta eu comparar o momento que eu tô vivendo hoje com 5 outras fases da minha vida que já passaram, né? Então, eu tenho me esforçado muito para pegar tudo que foi de bom, todas as lembranças boas, tudo que eu aprendi, trazer aquilo pro meu presente e ficar no presente. E não comparar mais com o passado. Porque quanto mais a gente compara, mais infeliz a gente fica. Então, por isso que me marcou tanto aquela mensagem que você deu sobre queimar os barcos. Porque agora eu tô olhando e falando, tá bom, quais são os barcos que eu preciso queimar? Quais são os momentos da minha vida que eu posso fechar ali com uma chavezinha de ouro, falar, pronto, esse momento acabou, esse momento passou e vamos seguir adiante, né? Pra gente não ficar presa no passado. Sim, e a neurociência, eu lembrei disso, você falando disso, que fala que quando a gente está vivendo o presente, nós estamos vivendo as dificuldades e as coisas boas também. E o passado a gente lembra do que a gente quer. Então, muitas vezes, a gente lembra só do que foi bom, até porque isso é uma defesa do nosso cérebro, né?
Então, Uhum. gente, aquele relacionamento de antes, eu até falei disso em relação a relacionamentos, mas faz sentido com tudo. O que a gente viveu antes, aquela casa era maravilhosa, mas você não lembra que deu uma infestação de rato, de barato, você não. Às vezes, às vezes às vezes a gente esquece, porque aquele momento ali já passou. Agora, o sofrimento de hoje, ele é tão atual, ele é tão emergente, ele é tão grande, ele é tão visível, tão tangível, que parece que o bom de agora não se compara ao bom de antes. Exatamente. Né? A neurociência explica isso e a gente vivendo isso, a gente percebe. Exatamente. Eu Exatamente. acho até legal a gente, às vezes, eu tava até falando isso com a Mônica ontem, né? Que ela falou assim, mas quais foram as coisas e tal, quando a gente foi falar sobre o que ia falar na live. E, e a gente precisa lembrar dessas coisas, assim, a gente aprende muito isso nos grupos de 12 passos, Uhum. sobre a gente falar do nosso passado, lembrar das nossas dores, do que a gente sofreu, pra gente dar valor no hoje, não pra gente ficar remoendo aquilo. Mas lembrar, assim, com gratidão tudo que a gente passou, mas às vezes é bom a gente lembrar também os momentos ruins, porque senão a gente acha que o nosso passado só tem coisa boa. Aí É, a gente quer ficar lá, né? exatamente. Exatamente. E é muito perigoso isso, você não tá no presente, porque eu acho que quanto mais você fica presa no passado, menos você acredita no potencial do presente, né? Porque quando você compara um passado, entre aspas, perfeito com um presente falho, você perde toda a esperança no presente. Você fala, nossa, minha vida nunca vai ser tão boa quanto ela foi antes. Esse relacionamento nunca vai ser tão bom quanto o relacionamento anterior que eu tive. É, sei lá, seja o que for, qual for a transição, a mudança que você estiver vivendo, né? Esse emprego nunca vai ser tão bom quanto aquele emprego que eu tinha. Você não consegue ter esperança no presente quando você tá presa no passado. E você que viaja muito, não sei se você já teve essa experiência de você, tipo, você olha as fotos, vai fazer uma viagem, você cria uma expectativa, você fala, nossa, a viagem vai ser legal, uau, não sei o quê, né? Aí até falam que a expectativa é melhor que a realidade, né? Aí você chega na viagem, você vive lá, você fala, mas nas fotos tá, parecia-me legal, não sei o que, mas tá legal, você curtiu. Aí quando você chega em casa, você quer assim, ai, que delícia, voltei pra casa. Aí quando passam uns anos, você vai ver as fotos daquela viagem, você fala, nossa, você lembra desse lugar, como era lindo, não sei. Ou seja, É a sua verdade. expectativa é melhor, as fotos lá do que você viveu é melhor, mas quando a gente tá no momento, a gente tem mais É, dificuldade. é verdade, exatamente. Exatamente. No momento é muito difícil. No momento você sente a chuva que tá caindo, que tá te molhando, você escuta barulho, você se atrasa, enfim, todas as coisas acontecem, né? Mas nas lembranças nada disso fica. E esse também é um pensamento muito reconfortante pro presente. De você olhar e falar assim, ai, que importância que isso vai ter daqui a 5 anos. Acho que eu nem vou lembrar desse dia daqui a 5 anos. Esse dia tá péssimo, mas que diferença que isso vai fazer daqui a 5 anos? Diferença nenhuma. Deixa passar. Uhum. Ai, tadinha, tô com dó que você tá. Tudo Mas é bem, tudo bem. verdade, assim, eu acho que. Eu acho não, isso é fato. É, o presente é a única coisa que a gente tem. Passado já passou, o futuro a gente não sabe nem se vai existir, como É, vai ser. E eu achei muito legal que eu ouvi falar uma vez assim, ainda que no passado a gente ainda tem alguma coisa, porque a gente tem lembrança, a gente tem gratidão, aprendizado. No futuro a gente não tem nada, é, exatamente nada. Então, assim, vai ter o que a gente plantar agora, né? é. Então, o presente é a única coisa que a gente tem até para ter alguma coisa no futuro. E muito legal e tudo isso que você está falando. Gostei muito desse aprendizado. Obrigada. Você falou obrigada igual da Mônica agora. É, E só pode assim, não. mas eu queria fazer mais uma pergunta. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas eu queria fazer mais uma pergunta. Não, pode fazer. Sobre. Eu sei que você tá ruim da garganta, né? Mas vamos só para a última pergunta. Não, tudo bem, fica à vontade. A minha pergunta é: como lidar com a incerteza do futuro? Assim, no sentido de que a sua vida é o seguinte, Samara, você vai para X lugar, você vai, você se adapta. Não é uma decisão única e exclusiva de vocês. Vocês têm alguma, né, algum nível de decisão, mas não é 100%. Porque a gente que não tem isso, a gente ainda tem uma falsa sensação de segurança no futuro, né? De tipo, ai, Uhum. daqui 3 anos a Fernanda vai estudar na escola X, daqui, sei lá. E vocês já têm um pouco dessa, você já tem um pouco dessa incerteza. Como que você lida assim com essas incertezas de futuro? Nossa, Você não adorei essa pensa pergunta. nisso? Adorei essa pergunta. Vamos passar mais 2 horas aqui conversando. É,
Amei essa pergunta, porque isso é uma coisa que eu mudei recentemente. Antes eu lidava com essa incerteza tentando controlar tudo. Então eu pensava assim, não sei onde que eu vou morar daqui a 2 anos, mas então eu vou trabalhar num lugar onde eu tenha flexibilidade para poder me mudar e manter meu emprego. Ou então, eu não sei onde eu vou morar, mas pelo menos eu sei quais móveis eu vou ter. Vou comprar móveis duradouros que não vão quebrar na mudança. Independente de onde for a minha casa, meus móveis vão ser esses. Então eu tentava controlar os mínimos detalhes. Porque, assim, só um parênteses, né? Até os eletrodomésticos mudam de um lugar para outro. Até os eletrodomésticos mudam. Sim, exatamente. Você muda para uma casa, não cabe a geladeira, tem que trocar o E a fogão porque um é a voltagem, gás, né? outro é elétrico, voltagem diferente, tudo muda. E exatamente isso foi o que começou a acontecer. Eu tentava controlar esses detalhes, e aí chegava a mudança e eu perdi o controle. E o que que acontece com uma pessoa controladora quando ela perde o controle? Caos. Desespero. Desespero. Comecei a ter crise de ansiedade, ataque de pânico, tudo. Imagina, tive. Com muita terapia, através de muita terapia, eu consegui liberar um pouquinho esse controle. Então, hoje, a minha maneira de lidar com a incerteza do futuro é exatamente olhar para o passado. E olha que interessante, porque a gente estava falando, né, de deixar o passado para trás. Mas quando eu olho para o passado, o que eu percebo é que alguma coisa sempre deu certo. Alguma coisa sempre deu certo. Então, vou dar aqui um exemplo só. Eu queria muito fazer um mestrado, mas a gente se muda muito, então eu não sabia. Eu fiquei pensando para qual universidade eu vou aplicar para fazer um mestrado, onde eu vou conseguir morar lá por 2 anos ininterruptos para finalizar esse mestrado. E passei anos remoendo isso. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer um mestrado? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Descobri que a Harvard oferecia um mestrado que é 100% online. Falei, nunca vou conseguir fazer um mestrado na Harvard. Sentei e fiz. Levei 4 anos para finalizar meu mestrado, mas eu consegui fazer. Aonde que eu imaginei na minha vida que eu ia fazer um mestrado na Harvard? Nunca. Nunca tinha pensado nessa possibilidade. Mas como nenhum dos meus outros planos estava dando certo, desculpa. Não, respire, porque tá Como nenhum dos difícil. meus outros planos estava dando certo, eu tive que seguir uma rota inesperada que me deu um resultado que foi um sonho eu me formar em Harvard. Foi um sonho que eu nem sabia que eu podia sonhar. Então, quando eu liberei o controle, que eu falei assim, entreguei nas mãos do Senhor. Falei, Senhor, quero muito fazer um mestrado, não sei como é que eu vou conseguir, como é que eu vou fazer. E aí, um dia apareceu uma propaganda da Harvard. Você sabia que nós temos mestrados online? Falei, gente, não sabia? Vamos ver isso aí, como é que é, né? E esse é só um exemplo, mas quando eu olho o meu passado, eu vejo que tudo sempre se encaixou muito bem. Todos os lugares onde eu morei, eu consegui ter uma rede de apoio, eu consegui ter um médico bom, eu consegui ter uma amiga, eu consegui ter oportunidades de crescimento, de aprendizagem, eu conheci pessoas que enriqueceram a minha vida de várias maneiras diferentes. Então, quando a incerteza do futuro começa a me causar um pouco de ansiedade, eu olho para o passado e eu falo, não, não preciso ter ansiedade. Não está nas minhas mãos, eu não tenho controle dessa situação, e hoje eu vejo que perder o controle não é uma coisa ruim, não é uma coisa desesperadora. É uma coisa boa, porque você se abre para todas as oportunidades, para tudo que possa acontecer e recebe aquilo de bom que vai chegando para você. Então, acho que esse é o único momento em que olhar para o passado sem lembrar dos perrengues é muito bom, porque te dá essa esperança para o futuro. Você fala, nossa, mas até agora tudo deu certo para mim. Até agora tá indo tudo bem. Por que que agora tô ficando desesperada? Achando que se eu não tiver controle dessa situação vai dar tudo errado, né? Nossa, incrível, obrigada. Porque a gente fica com essa. A gente sempre. Todo mundo, na verdade, ninguém tem controle do futuro. Mas a gente tem essa falsa sensação, às vezes, de controle. E por isso que eu te Uhum. fiz essa pergunta, porque no seu caso, com as suas experiências de mudança, eu vejo que isso é mais tangível, né? Você tem mais. Você tem certeza, assim, você tem certeza que você não tem certeza. Eu tenho certeza que eu não sei de nada. É, que a gente acha, às vezes, que sabe, né? E você já sabe que não. Ah, mas eu achei maravilhoso isso que você falou. E às vezes eu falo isso para em alguns atendimentos. Eu falo isso, falo assim, olha, qual foi o pior momento da sua vida e tal? E o que aconteceu e tal? E a pessoa fala, nossa, realmente, olha, eu achei que eu não fosse dar conta de X, Y, Z, e aconteceu, e deu certo no final.
E aqui, como você disse, a gente traz essa técnica de terapia para a pessoa criar esperança, de perceber, nossa, eu vivi. Eu lembro que eu terminei um relacionamento há um tempo, depois do meu divórcio. E aí eu fiquei pensando, eu vou morrer, não sei o que, aquelas sentimentos que a gente tem de término, né? E aí eu peguei e fiquei pensando, gente, quando eu me separei do pai dos meus filhos, que eu fiquei por anos e tudo, e foi o meu grande sonho e tal, me casei de noiva. Eu achei que eu fosse morrer, eu não morri, deu tudo certo, eu tô aqui, eu tô bem, então eu vou passar por isso. É, exatamente. Eu tenho uma amiga, sempre que eu falo pra ela, nesses momentos de desespero, quando eu ligo pra ela, eu falo, ai, agora que eu vou fazer não sei o quê, ela sempre pergunta assim pra mim, fala, amiga, você acha que você vai cruzar essa linha de chegada se arrastando, andando ou correndo? Aí às vezes eu, me arrastando. Ela fala, tá, mas você vai cruzar a linha. O importante é isso. O importante é isso. Então eu sempre penso nisso, nessas situações que eu olho e falo, ai, gente, que desespero, eu não vou conseguir. Eu penso, tá bom, eu não tô correndo, não tô com energia pra correr, não tô andando, tô me arrastando pra conseguir sobrepujar isso, mas eu vou sobrepujar. Mesmo me arrastando, eu vou conseguir cruzar essa linha de chegada. Nossa, uau, muito bom. Eu li um livro que chama Cabeça de Campeão, e ele fala muito sobre isso, né? Que é o nosso pódio. Muitas vezes a gente fica, igual você falou, tá voltando, né, na questão da comparação, ou da pressa, ou desse mundo de produtividade, ou, enfim, de tantas questões que ficam na nossa cabeça, e é o nosso próprio pódio, a gente vai chegar. Exatamente, exatamente. Você vai cruzar a sua linha da chegada. Você pode estar se arrastando, mas você vai conseguir, você vai cruzar, você vai sobrepujar, com certeza. Gostei essa sua amiga me deu mais um manejo terapêutico. Gostei disso. E Tamara, quantos anos tem seus filhos? Muita gente me pergunta. O Liam tem 7 anos, a Olivia tem 5, vai fazer 6 agora em dezembro, e a Bela tem 3. Tá, porque muita gente me pergunta assim, nossa, mas os filhos dela são tão pequenininhos e tal, tudo junto. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, ela sempre falou que queria que eles crescessem juntos. É. E esse foi só um parênteses que eu abri aqui, porque as pessoas falam muito, às vezes, as pessoas que me encontram, que te conhecem, né? Falam, nossa, como que a Tamarinda faz tudo isso com 3 crianças? Você falou do MBA, falou, eu demorei 4 anos. Fala, gente, mas com 3 filhos pequenos, eu fico pensando, né? Não, mas são passinhos de formiguinha. São passinhos de formiguinha, um pouquinho de cada vez. Acho engraçado, né? Porque quando a gente tá de fora, a gente olha pra vida da pessoa e fala, nossa, a pessoa fez tanta coisa. E pra mim, que tô aqui vivendo a minha vida, eu olho e falo, nossa, podia ter feito tanto mais. Mas é porque a gente vai fazendo de pouquinho. Eu levei 4 anos pra terminar o mestrado, porque eu fui fazendo um curso de cada vez. E era assim, 2 noites por semana. Então, tudo que a gente vai fazendo é de pouquinho. E assim. Você sabe que eu também tenho um parceiro incrível, graças aos céus, que ele paizão e uma super rede de apoio. Todos os lugares que eu vou, eu faço questão de ter uma rede de apoio enorme. E eles são próximos em idade, assim, sem querer, mas também de propósito, né? Porque a gente sempre quis que nossos filhos fossem próximos em idade exatamente, para eles poderem brincar juntos, mas também para passarem pelas fases juntos. E eu acho que isso ajuda bastante. Então a gente, quando acabou a mamadeira, não tem mais mamadeira dentro de casa. Acabou fralda, não tem mais fralda dentro de casa. A gente vai eliminando as fases juntas e aí vai dando aquele alívio, assim, de ufa, estão crescendo, estão E a ficando mais gente cresceu independentes. juntas, né? Então a gente sabe mais ou menos como que é ter companheiras de fases. Exatamente, é muito bom, é muito bom. Até eu e a Mônica, que temos, a gente tem 5 anos de diferença, né? Entre eu e a Mônica, a gente ainda conseguiu, assim, brincar junta e ter a adolescência juntas um pouquinho. Então acho que é muito bom Aliás, ter falando filhos nisso, eu tenho que próximos. marcar até uns botox, porque eu fiquei arrasada que as missionárias vieram aqui em casa e aí elas falaram, nossa, vocês têm praticamente a mesma idade. Eu falei, quando a gente era pequena ainda dava pra ver mais a diferença. Agora todo mundo ficou pequena, a gente cresceu, mas ficou tudo pequena. Então a nossa idade é quase a mesma. E aí a Fernanda, mas a minha tia Mônica parece ser a mais nova. Eu, Ave Maria, ela falou que a mais velha é a mais nova. É Aí porque eu a falei, tia Mônica é a tia dos skincare. eu Não falei, tem respondi jeito. isso. Eu falei, gente, eu preciso. Mas assim, eu quis comentar dos seus filhos também, porque
Eu acho importante, e até uma pessoa ontem eu falando com a Mônica, ela mandou mensagem pra mim e tal. Falou, nossa, mas como é que eu consigo persistir no meio de criança e de tudo? E quando você faz todas essas mudanças, além das mudanças que três crianças exigem na parte prática, tudo, de Uhum. escola, de mudança de médico, essas coisas assim, existe também a questão emocional, porque as É, crianças também sentem mudanças, né? Então, assim, você além de lidar com as suas mudanças, você tem que lidar com as questões deles, as demandas deles, da maternidade, emocionalmente falando. E aí eu quis comentar isso porque eu acho importante para as pessoas que estão assistindo também ver que é possível, a gente é, consegue. Não no sentido de que nós somos, a Tamara é uma super mulher, não. Que é como ela falou, não, teve as ansiedades, as questões todas. Mas é possível, né? é. Esse é um desafio que a gente tá navegando agora pela primeira vez, na verdade, porque na última mudança que a gente fez, o Liam tinha 2 anos e meio e a Olivia tinha 1 ano. Então eles eram muito pequenininhos, eles ainda não estavam, pra eles tudo era festa, eles não estavam meio que entendendo o que estava acontecendo. Mas agora eles estão maiores. O Liam tá lidando super bem, aparentemente, né? Vamos ver se daqui a alguns anos vai surgir alguma questão aí. Mas a Olivia, tadinha, ontem a gente veio pra cidade onde a gente morava pra visitar nossos amigos. E conforme a gente foi chegando perto da cidade, que ela foi reconhecendo na estrada que tava chegando, ela começou a chorar. Falou, nossa, que bom que a gente voltou pra casa, eu tava com tanta saudade. Eu falei, não, filha, coitada, ela tá sofrendo muito. E aí, hoje ela vai se reunir com as amiguinhas dela e tudo. Mas para uma criança de 5 anos é uma mudança muito difícil, porque a primeira infância dela toda ela viveu aqui, né, praticamente. Eu já, E a eu já gente, tô sentindo que a gente vai ter que fazer um. Ai, como se diz? Um momento de maternidade nesse canal. vamos, com certeza. Mas o que a gente tem trabalhado muito com a Olivia, que é a que tá sofrendo mais com essa mudança, é uma coisa que eu acho que vale também para os adultos. A gente tem trabalhado muito com ela na segurança do lar. Então a gente reforça muito assim, filha, realmente, a gente mudou para uma cidade nova, uma casa nova, uma escola nova, tudo tá diferente. Mas olha, o papai e a mamãe continuam aqui. O Lia, minha Bela, continuam aqui. Você tem a sua mesma cama, você tem os seus mesmos brinquedos, você tem. Então a gente tem reforçado muito para ela sobre a estabilidade do lar, a importância da estabilidade do lar. Porque ela sabe que todos os dias, tudo bem, ela foi para uma escola nova, tem amigos novos, tem professora nova, mas no final do dia ela volta para casa e tudo é igual. A gente come as mesmas comidas, a gente conversa sobre os mesmos assuntos, a gente faz as mesmas atividades em família. E aí a gente vai mostrando para ela todas as coisas boas, ajudando ela a focar no positivo. Ó, né? Olha as amiguinhas novas que você fez, que bacana. Olha esse parque novo, olha, né? Vamos distraindo, mas focando sempre na estabilidade do que é mais importante, que é o nosso lar, a nossa família, a felicidade que ela sente. E eu acho que isso vale pra gente também. Então, assim, seja quantas mudanças for que eu tiver que passar, algumas coisas são imutáveis. Tem coisas que não mudam. Eu sempre vou ter a minha família. Ixi, a Tamara travou pra mim. Foi só pra mim? Mas só pra. Ai, pronto, voltou. Voltou. Finalizar falando. Tem certas coisas que não mudam, que são imutáveis. Então, eu sempre vou ter a minha família, eu sempre vou ter as minhas crenças, eu sempre vou ter. Espero que o meu esposo, se ele não cansar de mim. E você Então, dele, tem né? sempre. Ou eu dele, nunca se sabe. Mas tem certas coisas que são imutáveis. Então, a gente foca muito nisso, assim. Quais são as coisas que trazem segurança pra gente e que são coisas, são barcos que você não queima. São as coisas que você leva com você, né? Sim, e como você falou que chega no lugar tem a igreja, então até essa questão da fé, que o Senhor sempre vai estar ao nosso lado, né? Independente Exatamente. de onde nós estejamos. Que foi até uma publicação que eu fiz hoje. E quando Jesus tá para partir, né? E ele fala que ele vai, mas o Espírito dele sempre vai estar com a gente. Uhum. Então, e desse Espírito Santo que vem a paz, que excede todo entendimento. Então, Exatamente. a gente firmado nessas coisas que importam, né? E as crianças, lógico que elas têm a fé, mas elas veem esse amor, elas sentem esse amor eterno através da gente, né? É, Do com nosso, certeza. do nosso aconchego, do nosso abraço, nossas palavras. Então tá, Exatamente. Tamara, eu não vou prolongar-me, porque eu acho que a gente, nossa, já ficou de muito valor e também tô com dó da sua voz.
Tudo bem. Não Mas preciso hoje mais vai. falar Ah, hoje. lembrei a palavra que ia falar uma série. A gente tem que fazer uma série sobre maternidade. Eu tô pensando nisso, eu tô pensando lá pra frente, porque eu já tenho várias coisas na minha cabeça acontecendo, Muitos mas vai projetos. acontecer em algum momento. E eu queria pedir para que quem tá aqui possa curtir, deixar um comentário, se inscrever no canal, porque isso aqui vai estar no YouTube. Mandar para alguém, porque todos nós passamos por grandes, pequenas, internas, externas mudanças todos os dias, por incrível que pareça, né? O dia de É, hoje já tem coisas diferentes, coisas novas para lidar, coisas que mudam. Então, todos os dias acontecem mudanças na nossa vida, é. pequenas ou grandes, né? E obrigada. Obrigada a você pelo convite. Adorei vir conversar sobre mudanças, sobre todas as coisas e vamos continuar conversando aí, ó. Vamos. Vamos fazer mais lives. Obrigada. Muito obrigada Obrigada a por quem você, esteve até Mar. aqui também. Beijo, um bom dia para você. Tchau. Tchau.